Olá, tudo bem? No último vídeo eu mostrei um pouquinho sobre a extinção da Praia Formosa, né, o aterramento da Praia Formosa. E aí vamos explorar um pouquinho mais o Imagine Rio, com aquele recurso das fotos antigas. Um pouquinho mais do bairro de Santo Cristo, que é um bairro que está super em transformação. Teve hoje aí a inauguração do IMPATEC, né, a graduação do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, aqui no Rio de Janeiro. Então é uma região que está atraindo muita atenção do poder público e do investimento privado também. Então, para todo mundo se localizar, né, Aeroporto Santos Dumont, o Museu do Amanhã, aqui, a área da saúde, Largo da Prainha, Pedra do Sal. E a referência mais comum aqui a gente vê pelo Aqua Rio e a roda gigante da Upstar. Então a gente tem aqui no bairro de Santo Cristo. Mas vou lá para o Imagine Rio para a gente ver um pouquinho melhor as perspectivas de imagem que tem. Quando a gente abre o Imagine Rio, ele já abre aqui sempre no ano de 1900, né? E ele tem um mapa aqui de 1900. Mas não só pelo ano de 1900, vou botar aqui, ó, Show Viewpoints. E essas bolinhas, cada bolinha dessa é algum registro que está na Brasiliana Iconográfica, ou Brasiliana Fotográfica, ou outro acervo do Moreira Salles, por exemplo. E aí é interessante que ele não só mostra a foto, né, com o recurso do zoom, com alta qualidade, mas ele mostra a perspectiva da foto, e quando você clica no ponto, ele já bota o mapa automaticamente no ano que aquela foto foi tirada. Então, assim, para quem faz pesquisa ou para quem tem curiosidade mesmo em saber mais sobre Rio de Janeiro, é muito bom. Eu passo horas do meu dia aqui nesse site e a gente sempre tem a sensação de que nunca viu tudo, né? Então, por exemplo, aqui oficinas e arredores. Ele mostra aqui essa perspectiva e aqui ao lado sempre vai aparecer a fotografia e a gente consegue dar um zoom sem perder a qualidade, né? Que é muito interessante. Então, ele sempre vai mostrar essa perspectiva, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui os pontos que se aproximam de Santo Cristo para ver o que a gente consegue perceber de interessante. Ó, na antiga Praia Formosa, no bairro de Santo Cristo. Tem esse pontinho aqui, Cais do Porto, 1890, foto do grande Marc Ferrez. Então aqui a perspectiva do Cais do Porto, ainda estava em processo de aterramento, então por isso que o mapa ele não mostra essa zona aterrada, né? Estava em plena mudança. E aqui a gente vê uma fotografia desse processo de mudança. Como é que se dá... Eu aceito o risco. Como é que se dá o processo aqui de aterramento, ó. A construção aqui de uma barragem, primeiro. E aí a água, depois que ela é, né, presa, ela vai sofrendo o processo de aterramento clássico, como a gente vê até hoje em vários lugares. Haja vista aí algumas cidades do Brasil. Então aí que duas pessoas... Não sei se estão pescando, se estão mexendo, não parecem ser funcionários. Muito embora não tivesse muitos uniformes nessa época, não sei, né? Parece que eles não estão fazendo nada relacionado ao aterro mesmo. E aí no fundo da imagem a gente consegue perceber aqui um pouquinho da cidade de transformação, né? A zona do Porto, ali a região da Gamboa, ali, né? E aqui no fundo um pouquinho do Morro do Pinto, da Providência. As chaminés ali, né, que de algumas fábricas já apareciam, perto aqui desses trapiches. Então, uma zona em plena transformação aí no final do século XIX, 1890, nessa fotografia. Aí tem essa outra aqui perto, ó, do mesmo Marc Ferrez, só que ele já mostra uma outra perspectiva, um pouco mais voltado para o porto, né? Então a gente vê ali o trabalho portuário acontecendo, né? Os fiscais, os estivadores, carregadores, toda aquela movimentação que os famosos containers acabaram alterando fundamentalmente, né? Então quem trabalha no porto hoje é um trabalho bem diferente do que se tinha nessa época. Mais uma fotografia aqui do Cais do Porto, ó, perspectiva bem ampliada. E aí tem dois transeuntes aqui, de costas para a fotografia, fazendo um charme, né? E observando o movimento. Então vamos lá, vamos ver esses outros pontinhos. Esse pontinho aqui, opa, peraí. Tomada de avião do centro do Rio, né? Então pega ali um pouquinho já que já é que ano? 1924. Então já século 20. Então City of Rio de Janeiro. Então aqui a gente consegue ver bem a parte do Cais do Porto, né? Já tinha alguns anos, algumas estruturas já estavam construídas, embora ainda houvesse bastante terrenos baldios. Então aqui a região a gente consegue ver ali da Praça Mauá,
né, que tem aquela estrutura ali da alfândega. Hoje o Museu do Amanhã ele fica nessa entrada aqui, e aqui fica aquela Orla Conde que vai dar até a Ilha das Cobras. E em 1924 a gente já vê a construção aqui do edifício à noite, né, Joseph Gear, que vai ser agora refuncionalizado, vai ser transformado em residencial. Então, o primeiro arranha-céu da cidade do Rio de Janeiro se destacando plenamente numa paisagem ainda não verticalizada, né? E aqui no primeiro plano a gente vê as áreas que antigamente faziam litoral e que depois do aterro acabaram sendo, né, cercadas aí pelo progresso. Sempre o progresso. Esse aqui, acho que esse aqui a gente já viu. Ah, não foi. Então olha aqui, mais uma fotografia do porto. Um camarada aqui saindo com seu guarda-chuva, né? Bem prevenido. Rio de Janeiro e chuva, a gente sabe que é uma relação muito próxima. E vamos lá, vamos ver aqui esse daqui. Vista aérea do bairro do Santo Cristo. Essa daqui eu gosto muito. Particularmente eu gosto muito porque, pô, é uma perspectiva muito ampla e dá para ver muita coisa e comparar com hoje em dia principalmente. Então, até para ajudar nisso, deixa eu botar aqui o Google Maps, que eu botei aqui na lambuja. Botar aqui mais ou menos a mesma perspectiva, né? O bairro de Santo Cristo está aqui, e ali tem a igreja de Santo Cristo bem centralizada. Vamos localizar a igreja de Santo Cristo aqui. Está aqui, ó, nesse centro, bem onde está escrito Santo Cristo. É como se fosse o coração do bairro mesmo. A gente tem a igreja de Santo Cristo. Opa, peraí. Meu mouse não está muito legal hoje. Às vezes ele faz isso. E aí deixa eu só botar uma perspectiva um pouquinho mais oblíqua aqui para a gente poder ter ali a profundidade, né? Então vamos lá, deixa eu ver a imagem aqui. Olha, aqui a gente já aproxima e consegue ver muito bem, né, a igreja de Santo Cristo, ainda sem a pracinha ali construída. Não é uma igreja das mais antigas da cidade, né, ali da metade do século XIX ela foi construída, mas ela era um importante delimitador da areia, da faixa de areia. Então houve um tempo que essa costas da igreja esteve ali de frente para o mar, na verdade. Então com o aterramento ela acabou ficando cercada aqui. Então a gente vê aqui a igreja, em frente tem um chafariz que foi, né, fundido ali no Val d'Osne, na França. E aí se a gente olha um pouquinho aqui das construções, ao lado, né, esse terreno baldio aqui, hoje em dia é uma estrutura que pertence ao Comando Militar do Leste, do Exército, né, uma parte de logística ali. E aqui essa linha que a gente vê já é a entrada no Morro do Pinto, né, as encostas aqui do Morro do Pinto, a rua Vidal de Negreiros, essa que sobe, que originalmente é a primeira rua ali da região, era a rua que ia para Santa Teresa, então era chamada de Rua de Santa Teresa. E depois a Rua do Pinto foi construída, só que ela já fica lá do outro lado. A gente vê aqui o padrão de casa do Morro do Pinto, né, que não é o mesmo padrão de construção do Morro da Providência. Então, em 1924, você já tinha o Morro da Providência bastante ocupado em relação a outras favelas do Rio de Janeiro. E a gente percebe que o Morro do Pinto, apesar de ser um morro em área central e vizinho à Providência, tem um processo de arruamento mais formal e de construções também de casas, ou seja, não tem muita viela, não tem muito beco, a gente não vê aquela morfologia da paisagem que tradicionalmente aqui no Rio de Janeiro a gente associa a áreas favelizadas em morro. E aí por que isso acontece? Tem muitos motivos que a gente pode investigar, mas um deles é porque essas terras do Morro do Pinto, que pertenceram a Antônio Pinto Morada, foram, né, loteadas com a construção ali da usina de gás que o Barão de Mauá fez ali, onde fica hoje a Presidente Vargas. Então essas terras foram muito usadas para a construção de moradia, para operários, trabalhadores. Então teve um processo de ocupação dentro da história desigual do Rio de Janeiro um pouco mais formal do que a gente teve ali no Morro da Providência. Essa rua aqui, hoje em dia, ela fica parcialmente, né, abaixo do viaduto, que leva até o túnel Rebouças, ali no centro da cidade. E embaixo dela fica a Rua da América, né? A Rua da América ela faz uma curva aqui para a esquerda e vai em direção à Central do Brasil. Então aqui a gente consegue ver essa Rua da América, que era uma das vias principais, muito conhecida, muito famosa, e principalmente pelos ranchos carnavalescos, os, né, antecessores do carnaval como a gente conhece, ou melhor, os introdutores dos enredos e algumas formas de carnaval, desfile de escola de samba que a gente tem no Rio de Janeiro e que são parte do nosso patrimônio. Muitos começaram com ranchos carnavalescos.
Aqui do outro lado da igreja a gente tem alguns armazéns, né? Alguns deles ainda existem, estão sendo já funcionalizados, outros já não existem mais. Então, por exemplo, esse armazém aqui que a gente está vendo, né, em primeiro plano, bem à esquerda da igreja de Santo Cristo, ao que tudo indica essa daqui, essa construção que aparece aqui, tá vendo? Então a gente consegue comparar, ela mudou um pouquinho a fachada, mas agora se destaca bem menos na paisagem. Vamos ver aqui um pouquinho mais, olha só como é que as ruas e as casas elas tinham um padrão bem ordenado, né, nessa região portuária, e a moradia era principalmente feita de trabalhadores do porto, estivadores e outros trabalhadores que vivem em função das atividades do porto, sejam trabalhadores oficiais ou informais, né, formais ou informais, melhor dizendo. É interessante que aqui nessa parte da Rua da América, ligando o Morro do Pinto ao Morro da Providência, existiu uma Ponte dos Amores, era chamada Ponte dos Amores, ela ficava mais ou menos aqui nessa área, uma pontezinha de madeira, acho que tem alguma outra foto que a gente consegue ver melhor, e essa Ponte dos Amores ela ficou muito famosa em alguns contos que mostravam mistérios do Rio de Janeiro, um dia a gente fala deles. Interessante aqui que essa avenida, né, que vai para o centro da cidade, até o fundo, é uma avenida muito conhecida, que é a nossa Marquês Sapucaí. E aí a Marquês Sapucaí ela é cortada pela linha do trem. A Marquês Sapucaí, do lado de lá da linha do trem, pensando para quem vai para a Zona Sul, ficou conhecida como Avenida do Sambódromo, mas tem uma continuação da Marquês Sapucaí em direção ao porto. Então são os fundos do Sambódromo. E curiosamente o Morro do Pinto, a Marquês Sapucaí, a Praça 11, que está tudo aqui nessa mediação, são áreas conhecidas como berço do samba. Boa parte dessas casas aqui que a gente vê em primeiro plano, na Rua do Santo Cristo, ainda existe. Essas construções ainda estão aqui, algumas em bom estado, outras nem tanto, mas a gente reconhece que são construções agora centenárias. Vamos lembrar que aquela foto ali tem 100 anos nesse ano de 2024. Então a gente vê como é que estava esse bairro nesse período. E aqui do outro lado, só para a gente não deixar de mencionar, né, a curvinha da Rua do Santo Cristo com a Rua Pedro Alves. Então essa parte aqui da Rua Pedro Alves era a nossa antiga Praia Formosa. Essas construções aqui já são aterramentos, já são áreas mais recentes. E uma curiosidade que num desses terrenos aqui da Pedro Alves, baldios, foi onde nasceu o Clube de Futebol do América. O América, que tem uma identidade mais forte com o bairro da Tijuca, ele nasceu, na verdade, nessa zona portuária, mas conforme foi crescendo e a demanda sobre as terras ali também foi aumentando, o Clube da América se mudou para a Tijuca e acabou ali criando suas raízes e, né, entrando no seu período de maior glória. Campeão de 13, 16 e 22, tralala, adoro o hino do América. Então olha aqui a outra perspectiva, 1929, tomada de avião também, já mostra a região portuária, mas mais voltado ali para a área da... Acho que essa aqui a gente já viu, né? Eu tô ficando maluco. Mas voltado ali para a área do centro da cidade. Aqui uma fotografia de embarcação, Riachuelo, não me interessa muito nesse momento, talvez algum outro vai me interessar mais. E vamos terminando aqui, deixa eu ver só qual fotografia aérea da Avenida do Mangue, né? A Avenida Rodrigues Alves e a Avenida do Mangue, do Canal do Mangue, que depois virou Francisco Bicalho. Isso aqui é uma perspectiva interessante também, né? Que é uma região que está muito transformada com a inauguração do Terminal Gentileza, cheio de viadutos também, então se muda bastante a cara da cidade. E nesses viadutos, nos pilares, nas pilastras desse viaduto, principalmente da perimetral, a gente teve ali o início da história do famoso Profeta Gentileza. Então olha só como é que está a comparação, deixa eu afastar um pouquinho aqui, como é que está a comparação dessa área em 1920, essa aqui é 1916, né? Essa aqui é um pouquinho mais antigo, 16 com a perspectiva atual. E aí quem anda pelas pilastras hoje, perto ao Terminal Gentileza, é óbvio, a gente vai ter ali as inscrições, a arte, a estética das palavras do amor e bondade do Profeta Gentileza. E aqui à direita a gente tem o gasômetro em pleno funcionamento. É nesse terreno aqui que o Clube de Regatas do Flamengo pretende, com o apoio da Caixa Econômica, construir o seu estádio, né? Finalmente, aí depois de muitos anos, o estádio aqui nesse terreno do gasômetro, que ficaria ali em frente ao Terminal Gentileza. O terreno do gasômetro hoje está parcialmente, tá completamente inutilizado e o seu entorno está sendo bastante transformado.
E do outro lado, né, do lado ali do aterramento da Praia Formosa, que ainda é 1916, a gente vê os terrenos baldios. Hoje em dia aqui a gente tem a quadra da Unidos da Tijuca, tem algumas outras construções um pouco abandonadas. Aqui a gente tem, né, a parte da estação da Praia Formosa, a linha da estação da Praia Formosa. E aí, se a gente olhar um pouquinho mais ao fundo ali, próximo, né, ao final da Francisco Bicalho, onde era antigamente a bica dos marinheiros, por isso que é chamado de Viaduto dos Marinheiros, a gente vê a curva do Canal do Mangue em direção ao atual Presidente Vargas. E a construção desse Canal do Mangue, responsabilidade também do Maranauá, mudou bastante a feição desse acesso ao centro da cidade, né? Deu um ar mais civilizado à capital, né? O Distrito Federal da nascente República Brasileira. Então, qualquer dia a gente volta para ver outros olhares, outras paisagens do centro da cidade, mas recomendo fortíssimo que vocês entrem no site, se alguém quiser comentar, sugerir alguma coisa, estou sempre aberto a essas sugestões. Valeu, abraço!